Bom, a gente abre o nosso programa de hoje com o chamado da nossa reportagem em Brasília para falar do dia depois das manifestações que aconteceram em todas as capitais brasileiras. Muitas pessoas foram às ruas para se opor a pautas que vinham sendo discutidas pelo Congresso Nacional. E aí, Túlio Amâncio, direto de Brasília, conta para nós como é que tá o clima por aí. Essas manifestações estão repercutindo no Planalto Central? Boa tarde para você. Ô, Citão, viu, gente? Boa tarde, Renan. Boa tarde, Frumento. Essas manifestações que foram bem grandes, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, segundo a USP, reuniu mais de 40 mil pessoas nessas duas cidades, em cada uma dessas cidades. Teve manifestação aqui em Brasília também, né? Que foi no Museu Nacional. Não teve um número oficial de participantes, mas teve uma concentração considerável ali. E além dessa mobilização nas ruas, há também a mobilização nas redes, o que já vinha assustando muitos parlamentares. E os motes dessas manifestações ontem foram a PEC da anistia e também a PEC aqui, a do foro, a PEC. Me lembrem o nome da A outra PEC, por blindagem? gentileza. Da Da blindagem. blindagem, isso. A PEC da blindagem. Essa que, basicamente, ela determina que os políticos devem aprovar investigações contra outros políticos. É que é tanta PEC, tanto PL, tanto nome, que a gente acaba se perdendo. E o que a gente conseguiu sentir ouvindo os parlamentares hoje, pegando a impressão deles sobre esses movimentos? Primeiro, o projeto de lei da anistia. Segundo o relator Paulinho da Força, não vai ser anistia mais. É PL da dosimetria. Tá? Ele disse que não tem como votar uma anistia, o Centrão não quer uma anistia, no máximo uma redução de penas. Então, hoje ele vai se reunir com a oposição, amanhã ele vai se reunir com o Centrão e com a base do governo e quer, na quarta-feira, apresentar uma minuta do texto que, se tudo der certo, nas contas do Paulinho da Força, será votado o mérito na semana que vem. Tudo isso vai depender da reunião de líderes. Os bolsonaristas prometem dar trabalho. Neste momento, Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, está reunido com o Bolsonaro. Ele recebeu autorização do Moraes para se encontrar com o Bolsonaro e depois vai falar com a imprensa. Agora, a PEC da blindagem, essa PEC, essa vai ser enterrada, pelo que a gente consegue colher de informações com os senadores. E já deve ser enterrada, o velório já está marcado para quarta-feira, tá? Pelo menos esse é o clima de momento. A PEC da blindagem deve ser pautada na Comissão de Constituição e Justiça, que tem como presidente o Otto Alencar, do PSD da Bahia, e ele escolheu o Alessandro Vieira como relator. E eu conversei com o Alessandro Vieira tem mais ou menos 30 minutos, ele me confirmou que o texto que ele vai, de fato, ele vai propor que esse texto seja recusado, né, na CCJ, e tendo a recusa, a combinação com o Davi Alcolumbre é que no mesmo dia vá a plenário e no plenário ele seja derrubado. Os senadores perceberam a besteira que os deputados fizeram, basicamente. O que tem de deputado pedindo desculpa por conta da repercussão, tem deputado dizendo que vai deixar o partido, que foi pressionado, tem deputado se retratando com o seu eleitor, porque de fato não pegou bem. E os senadores não querem deixar a digital, aprenderam a lição com o que aconteceu na Câmara. E lembrando a vocês que das 3 cadeiras que cada estado tem no Senado Federal, 2 estarão em jogo na próxima eleição. Então, não é um bom texto, uma boa proposta para ser levada para as eleições do ano que vem, sendo que pode ter uma mudança tão grande no Senado. Então, o clima, de fato, é que, pelo menos, esse pedido, né, um dos pleitos das manifestações de ontem, já seja atendido, que é esse da PEC da blindagem, estão chamando de PEC da bandidagem também. Então, os parlamentares chamam de PEC da prerrogativa. Acho que por isso que eu esqueci o nome, porque são tantos nomes, gente. Mas, basicamente, é isso. A da anistia, o projeto de lei, não deve ser anistia, deve ficar na dosimetria. E a PEC da blindagem, essa sim,
a historinha dela deve acabar nessa semana. Mas se tratando de político, né, Renan, né, Frumento, a gente deve ficar bem de olho para ver se vai acontecer isso mesmo, como eles estão nos relatando. Tem outro nome, viu, Túlio Amâncio? Pautas tóxicas. E quem tá falando isso não sou eu, não, né? De minha autoria, não. Foi o presidente da Câmara, Hugo Mota, no evento para o mercado financeiro, falou que é preciso deixar de lado essas pautas e pensar em outras pautas que importem as pessoas. A gente tem até um trecho, vamos acompanhar o que disse o Hugo Mota. E agora é chegado o momento de tirarmos da frente todas essas pautas tóxicas. Talvez a Câmara dos Deputados tenha tido, na semana passada, a semana mais difícil e mais desafiadora. Mas este presidente aqui que vos fala, nós decidimos que nós vamos tirar essas pautas tóxicas porque ninguém aguenta mais essa discussão. O Brasil tem que olhar para frente. Nós temos que começar a discutir aquilo que realmente importa, que é uma reforma administrativa, que é essa questão do imposto de renda, que é podermos discutir a segurança pública, que é termos uma pauta de entrega à sociedade. Eu penso que é isso que o parlamento tem que fazer e mesmo nessa tela tão desafiadora, eu penso que nós temos conseguido produzir e precisamos olhar para frente nessa nova perspectiva de inaugurarmos uma agenda que saia um pouco dessa dicotomia que em nada serve ao país e possamos dar um passo na discussão daquilo que verdadeiramente importa para a nossa população. Mudou a estação e os discursos mudaram, né, Túlio Amâncio? Mudou a estação, os discursos mudaram. Maquiavel dizia que quando você vai entregar as maldades, você entrega tudo num dia só, e as bondades aos poucos. Então, na semana passada, foi isso que o Hugo Mota fez, né? Entregou a anistia, entregou a PEC da blindagem, numa toada só. Agora, vamos ver o que vai restar delas, se é que vai restar alguma coisa, mas que é outra pessoa falando, agora é. A gente falou aqui semana passada, né, da dificuldade que talvez esses projetos encontrassem no Senado, porque na Câmara acabou ficando tudo bem pulverizado, foram mais de 300 votos, ninguém foi atrás exatamente de como votou cada deputado, ficou ali, partido tal, partido Y fez tal voto, e agora no Senado, como o Túlio já explicou, 2 vagas que estão em disputa daqui menos de um ano, em eleições majoritárias, em que o nome vai fazer toda a diferença no próximo ano, a gente já vê uma mudança, e é o que parece um recado também dos senadores, que eles não estão aceitando embarcar na mesma canoa que os deputados. E aí a gente está falando até mesmo de senadores do PL, que votou em peso a favor desses projetos e que agora está curtindo post em rede social contra PEC da blindagem, contra a anistia, para dar uma resposta já aos seus eleitores. O Túlio vai nos ajudando aí nos próximos dias a entender justamente essa movimentação, porque tem muito conversote acontecendo em Brasília para ver que fim vai dar agora nesses projetos. Obrigado, viu, Túlio? Até amanhã. Gostei do termo conversote. Vou adotar. Obrigado, gente. Até amanhã. Obrigado pela conversote aqui, viu, Túlio? Até mais. Valeu. O bom é que o nosso conversote é todo feito às claras, né? A gente não tá fazendo nada, portas fechadas e falando uma coisa para um, coisa diferente para outro.